hoje, conforme a ministração do Senhor em nossas vidas. Amém? Puxaria esse final de semana, amém? Sexta-feira, às 18 horas, amém? Queridos, hoje nós recebemos uma bênção. Falta só organizar a parte da microfonia ali, mas é uma bênção, amém? Esse microfone que eu estou falando aqui, só você está ali, porque eu considero que melhor não chegar, mas se ele chegar e ajustar, toda semana está abençoando para mim, amém? E glória a Deus pela vida da nossa, assim como ela e todos vocês têm abençoado a igreja, amém? Que o Senhor vai abençoar o nosso coração, que o Senhor vai fazer o melhor para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Continue os seus pés nessa noite. Vamos ser adorados. Aleluia. Amém. Muito graças nessa noite. Pai, nós temos essa noite.
Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Quero dar as boas-vindas ao irmão Anderson. Irmão Anderson, seja bem-vindo, meu querido. Essa casa é sua, essa casa é nossa, a casa do Senhor. Amém? Ela está sempre aberta para a hora que o Senhor desejar vir nos fazer uma visita. Amém? Quem recebeu um abraço nessa noite ou nesse dia, ou não recebeu um abraço no decorrer da semana? Todos receberam? Amém. Como ninguém levantou a mão, fique sobre seus pés. Amém? Dê um abraço para o seu irmão nessa noite de boas-vindas. Diga para ele que ele é vencedor. Diga para ele que declare palavras de bênção sobre a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Aproveite esse momento, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, amém?
dar boas-vindas também, né, para a irmã Iuna, que está conosco, né? Irmão Anderson. E dizer que essa igreja também, Anderson, ela se juntou em oração e em propósito. Mas nós entendemos que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Mas eu quero que você se sinta abraçado por essa igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, eu quero que você abra a Bíblia de vocês comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Amém? Vamos falar de dízimos e ofertas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vai dizer para mim e para você nessa noite, se você pode ficar sobre os seus pés, se você não pode, continue sentado, fique à vontade, amém? Aleluia. A palavra vai dizer para mim e para você assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, Aleluia. não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo e ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Aleluia. Amém? Querido, eu quero dizer para vocês nessa noite que quando a gente entende por que dizimar, por que ofertar, a Bíblia vai dizer para mim que eu não tenho que ofertar por pesar, nem por medo, irmã Luciana, muito menos com o coração endurecido. Quando eu vim fazer isso diante do Senhor, muitas das vezes, muitos dizem assim: eu vou dizimar porque senão as coisas não vão dar certo, isso não vai dar nada e tudo. Eu quero dizer para mim e para você que quando a gente entende o que é ofertar na casa do Senhor, que nós temos 3 princípios, querido, sobre a contribuição, sobre não te dizer que tu vai ofertar, que tu vai receber uma bênção, que vai ganhar 1 milhão. Isso também eu não te proponho isso. Mas eu quero te dizer que quando tu vir ofertar para o Senhor, que tu vir contribuir, é de forma voluntária, é de forma baseada na generosidade daquilo que Deus ele já me deu, daquilo que Deus ele já te deu. E o segundo é a gratidão. Eu sou grato porque Deus já proveu para mim. Então é uma forma de eu adorar Ele, porque Ele é fiel. Mesmo sendo infiel, Deus ele vai permanecer fiel. E o terceiro, querido, é no amor. É quando eu entendo que eu dizimo, que eu oferto por amor. Sabe por quê? Por que por amor? É quando eu chego e eu tenho prazer de ver meus irmãos lá condicionados, numa igreja cheirosa, onde eu posso compartilhar momentos junto com meus irmãos. Isso é amor. Aleluia. Amém? Amém. É quando você falar assim: pastor, eu conheço alguém que está doente e eu preciso que a igreja nos ajude, e a igreja tem o prazer de te ajudar com alguém, não só com oração, querido, mas também com financeiro e com alimento. É quando você entende que quando tu vem com alegria, eu vou dar por pesar. Se você quer dar por pesar, querido, com medo não tem não. Porque Deus ele não recebe. A Bíblia vai dizer que ele recebe quando nós damos com o quê? Cada um contribua com o que procura no coração. Não com tristeza, nem necessidade, porque Deus não necessita não, querido. Dê quando o teu coração ele se encher de gratidão, quando ele se encher de amor, diga para o Senhor: eu só vou dar porque o Senhor já me deu. Querido, fazia muito tempo eu trabalho, todo mundo sabe que eu trabalho hoje na minha casa.
Eu não recebo mais os views, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu sou feliz naquilo que Deus me dá. E a primeira coisa que eu faço é mandar, né? De vez em quando assim, meu pastor não me respondeu lá, que eu mandei o comprovante do meu dízimo. Depois me responde. Então, queridos, é quando tu oferta com amor, que tu sabe que alguém, não só eu estou sendo beneficiada, mas os meus irmãos também. Quando a gente passa a fazer isso, querido, imagina, a Bíblia vai dizer para nós que Deus pode tornar abundante em mim e em vocês toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, não é só em algumas coisas. Ele diz que é tendo sempre em quê? Em tudo. Ampla suficiência e vocês sejam abundantes em toda boa obra. Pastor, eu quero doar R$1.000, porque o Senhor já me deu R$100.000. Isso daí é amor. É amor à obra. Amém? Então você que está aí, que vai dizimar, que vai ofertar, mas você me diz assim, pastora, lá em casa está dureza. Não oferte, querido. Se tu acha que tu não consegue entender que Deus ele pode abundância, colocar abundância naquilo que tu tem, como diz a palavra dele, porque uma vez que eu me recuso, é porque eu não confio no Deus que eu sirvo. Eu não confio nele que ele pode fazer aquilo que eu não posso. Só faça se você crê. Se você não crê, amém? Então você que trouxe, você que está com o coração alegre, dizer, Senhor, eu trouxe, Senhor. Senhor, eu trouxe aquilo. Não é muito, mas tu conheces, Jesus, que o meu coração ele é grato. Aleluia. Para o Senhor, amém? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tira essa mão para cá. Glória a Deus. Aleluia! O Senhor me diz que Ele conhece o nosso coração. Amém? Então você que anseiou em ofertar e não se preocupe, querido, que o Senhor vai prover. E no próximo culto você vai ter e dizer, Senhor, está aqui o meu melhor. E eu quero te dar com gratidão, com amor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela fidelidade do teu povo, Senhor. Obrigado porque eles ofertaram aquilo que o Senhor já deu para eles, Pai. Eles dizimaram não por medo, Senhor, que o Senhor poderia deixar que o cortador, o migrador, a doença, seja lá o que, Pai. Mas eles estão dizimando e ofertando, Pai, porque eles entenderam, Senhor, o propósito, Pai, que é manter a tua casa, Jesus, que o Senhor já proveu na vida deles, Pai, e vai continuando sendo provedor, Paizinho querido. Nós te louvamos, Jesus, e nós te entregamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Estava com saudade de vocês. Amém? Glória a Deus! Ele está feliz hoje. Glória a Deus. Ele vai ficar mais ainda. Quem estiver triste, você não vai consolar. Amém? Mas antes da gente estar começando, eu quero
Amém? Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Êxodo 32. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhe disse: tire os brincos de ouro que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam a mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifícios e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando nessa noite. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, aquele que nos convence, aquele que conhece todas as coisas, que somos mais íntimos, mais profundo do ser humano, nosso amigo, nosso conselheiro. Pai, nós pedimos que o Senhor se torne presente neste lugar, Pai. Que eu não venha falar aquilo, Senhor, que seja de mim mesmo, mas aquilo que veio do Senhor, Pai. Me ajuda a transmitir a mensagem, Pai. A mensagem que cura, a mensagem que liberta, que restaura, Senhor. A mensagem, meu Pai, que liberta o povo, Senhor. Tira, Senhor, toda distração dessa noite, meu Pai. Tudo aquilo, toda seta que vem tentar, Senhor, atrapalhar, Senhor, que vem tentar distrair, Senhor. Tirar o foco da Tua presença, tirar o foco da Tua mensagem, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus essa noite, Pai querido. Prepara a terra do nosso coração para receber a semente, meu Pai. A semente da Tua palavra, Senhor. Tira todo o orgulho, todo o coração endurecido, Senhor. Todo o sono, Senhor. Toda a confusão mental, Senhor. Toda a preocupação, meu Pai, no nosso coração, meu Pai. Que a nossa atenção ele está voltada para Ti nessa noite, meu Pai. Desde já guarda este lugar, Senhor. Cerca este lugar com Teus anjos, acampa anjos neste lugar, Senhor, para estar guerreando ao nosso favor, meu Pai. E eu Te peço, Senhor, se torna presente neste lugar conosco, meu Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ficar sentado à vontade, amém? E eu vou estar iniciando falando sobre o tema dessa mensagem dessa noite. Amém? E o tema é: em que tesouro está o teu coração? É uma pergunta. Em que tesouro está o teu coração? O tesouro, irmão, preste atenção aqui. Ele revela onde está o nosso maior interesse, a nossa maior busca, o que nós mais amamos, aquilo que nós mais valorizamos na nossa vida. O tesouro ele revela isso. E a partir do momento que você passa a ter o conhecimento, você vai saber se você está mais próximo do Senhor ou se você está longe dele. Amém? Irmãos, certo dia eu fui para o posto levar minha filha, a Iesa, para se consultar. E no momento da espera eu fiquei sentada ali, comecei a presenciar umas situações ali externas, né? Comecei a prestar atenção. Nisso eu comecei a analisar. E com isso eu comecei a conversar com Deus, porque a intimidade com o Senhor que a gente precisa gerar é o tempo todo. Você está andando na
deparei com uma situação, né, que eu não vou trazer o caso, que analisando, e eu cheguei com o Espírito Santo em espírito e perguntei: Senhor, em que tempo nós estamos vivendo, Pai? Qual é o tempo exato que nós estamos vivendo? E na mesma hora, me calado, estava calado, depois ficou calado, e sussurrando, no sussurro, o Espírito Santo, ele ministra uma palavra somente, repetidamente. Ele falava sobre apostasia. Né? Apostasia. Eu falei: apostasia, assim, o que tu queres falar? Será que nós estamos já vivendo um momento da apostasia? Igreja, o Senhor vai pegar muita gente de surpresa. Muita. Como areia do mar. Porém, nos seus, Ele não vai pegar de surpresa. Aleluia. Porque o Senhor, Ele tem avisado. Ele tem avisado através da natureza. O Senhor tem avisado através dos seus servos, os profetas. Em Amós 3:7 vai dizer: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes primeiro revelar aos seus servos, os profetas. O Senhor, Ele tem ministrado, o Senhor tem revelado. O Senhor não vai pegar a igreja de surpresa. Quando nós vemos que vai chover, rapidamente o tempo fecha, sim ou não? Quando fecha, já é o sinal que vai cair uma chuva. Da mesma forma, antes da vinda do Filho do Homem vir, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor tem enviado sinais para os seus filhos. Sinais por cima de sinais. Muitos sabem lá da palavra do Monte das Oliveiras, que ele falou um deles, falou sobre vários lugares haverá terremoto, amor de muitos friarão. Amém? Acontecerá coisas, né, que a Bíblia compara como se fossem dores de parto. Todo mundo, nós sabemos que a dor de parto ela começa, né, devagar. Uma dor é longe da outra, mas quando chega perto da criança nascer, essa dor vai constantemente, né, vindo uma atrás da outra e intensa, mais forte. Você fala: ah, sempre aconteceu terremoto, sempre aconteceu isso. Sim, sempre aconteceu. Só que nesse momento as dores estão mais intensas e mais constantes. E o Senhor disse que nos últimos tempos Ele derramaria sobre toda a carne, sem exceção, irmãos, o seu espírito. Iriam ter sonhos, visões. Então o Senhor, Ele não vai pegar a sua igreja de surpresa. A igreja tem que estar preparada. Nós temos que estar conscientes do tempo e que tempo nós estamos vivendo. Amém? A igreja precisa estar atenta. Então a apostasia, ela é um dos sinais também que antecedem a vida do nosso Senhor, do nosso Pai. Mas para a gente entender melhor, vamos entender o significado de que? Apostasia, amém? O que é apostasia? É o abandono deliberado da fé que a pessoa antes professava, né? Que vem do grego, que significa afastamento, destruição, rebelião e abandono, segundo o grego, né? Alguém que conheceu a verdade do Senhor, que andou na glória do Senhor, que escolheu, decidiu, foi uma escolha consciente, em se afastar do quê? Do Senhor, em rejeitar o quê? A sua fé, em abandonar a sua fé. No hebraico, a ideia de apostasia ela é expressada por palavras que significam desviar-se, voltar para trás, rebelar-se, abandonar a aliança com Deus. E essa palavra ela é representada através da palavra mishwahá, que significa desvio, né? Infidelidade, rebeldia, apostasia, e uma outra palavra chamada mahal, que significa agir traiçoeiramente, sendo infiel, quebrar a fidelidade. Então, no hebraico não aparece a palavra apostasia, mas aparece a palavra mishwahá e aparece a palavra mahal, quando se refere à apostasia, né? Que nós acabamos de ler, que significa desvio, rebeldia, rebelião.
Amém? Então, com isso, nós entendemos que a apostasia não é abandonar a religião. O irmão viveu 10 anos na evangélica e se desviou-se. Não é somente isso. A apostasia é abandonar, é mais profundo, é abandonar a aliança feita com o Senhor. É abandonar a fidelidade, a devoção, desviando-se para outros deuses, deixando de ser o único Deus que é digno de ser adorado, exaltado, e deixando-se ser levado para adorar outros deuses com D minúsculo, amém? Então a apostasia ela não acontece quando são visíveis nas nossas atitudes, mas ela acontece, ou seja, ela começa porque todo acontecimento existe um começo, ela começa no coração. É aqui dentro que começa. Em Provérbios 4:23 vai dizer para nós: sobretudo, tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Aleluia. Porque dele procede fontes de vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Salomão diz: de tudo é o teu coração. É o principal. O coração aqui ele representa pensamentos, vontades, desejos, intenções, decisões. É isso que nós precisamos de guardar. A nossa alma, que é o campo das nossas emoções. Amém? Então, vamos para a mensagem, no desenvolvimento da mensagem, em Êxodo capítulo 32, que nós acabamos de meditar e ler. Aqui nós estamos vendo o povo que Deus tirou da terra do Egito. Ele tirou aquele povo que sofreu 400 anos naquele lugar. E o Senhor, com a sua mão forte, o próprio Deus, tirou aquele povo da terra do Egito. E aquele povo nós estamos vendo no capítulo 32, que o mesmo povo que o Senhor tirou da terra do Egito é o mesmo povo que está quebrando uma aliança. É o mesmo povo que está se rebelando. É o mesmo povo que está abandonando o Senhor. É o mesmo povo que está sendo infiel. É o mesmo povo que também viu o poder de Deus diante dos teus olhos. Esse povo que se desviou, que abandonou o Senhor, ele é o mesmo povo que o Senhor salvou, que o Senhor libertou. Que o Senhor é o mesmo povo que sentiu fome e o Senhor sustentou, deu alimento, fez descer do céu no mar. É o mesmo povo, irmão, que sentiu sede, o Senhor deu água. É o mesmo povo, irmão, que quando estava na beira do rio, não tinha passado como se salvar, quando os egípcios estavam vindo atacar ele, estava encurralado, pedindo socorro ao Senhor e o Senhor atendeu. Esse mesmo povo que contemplava diante de seus olhos o poder do Senhor é o mesmo Deus que abandonou ele. E a gente vai ver no versículo 1, versículo 2, que a gente consegue perceber o quanto aquele povo estava, sabe o que, irmão? Impacientes. Eles não estavam com paciência, ao ponto de não querer esperar Moisés descer do Monte Sinai. Nós sabemos que Moisés passou 40 dias naquele lugar. E eles ficaram o quê? Impacientes. Um outro ponto que eu consigo perceber que esse povo passaram a ter dúvida. Duvidaram. Né? Eles começaram a sentir dúvida. Amém? O mesmo povo que contemplou prodígios e milagres, além de estar impaciente, eles estavam com dúvida, mesmo contemplando. E um outro ponto que eu percebo na passagem, que eu vejo que no coração daquele povo ainda tinha vestígio do Egito, velhos hábitos do Egito, pensamentos lá do Egito. E eles trouxeram ainda com eles. E com isso eles fizeram com que pressionaram Arão para ele fazer o quê? Um bezerro de ouro para eles. Duvidando que Moisés ia descer de lá, irmãos. E hoje para nós, irmãos, hoje o mundo acha
sabe o que o mundo acha? Que Jesus está demorando demais, tão impaciente. Chega até a duvidar, será mesmo que ele vem? Será mesmo que ele vai cumprir com o que ele falou? Será? 2 Pedro 3, 3 ao 10. Vamos dizer o que a palavra do Senhor diz. 2 Pedro. Livro de 2 Pedro 3, 10. 3, 9, irmãos. Do 3 ao 9 nós vamos ler. Amém? Do 3 ao 9. Essas pessoas estavam impacientes. Diz assim: primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de você, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esqueceram do propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquece que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas o céu e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, aleluia. Ele é paciente, porque não quer que ninguém seja o quê? Destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados, aleluia. Irmãos, o Senhor não está demorando. O Senhor não está demorando. O Senhor ele sabe o dia, a hora certa de vir. Mas a Bíblia vai dizer que Ele é longânimo. Ele tem paciência em esperar, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não criou o ser humano para destruição, irmão. Mas o ser humano insiste em caminhar em rumo a ela. Mas o Senhor não criou o homem para a destruição. Então o Senhor não está demorando, Ele é longânimo. Ele é a própria paciência, aleluia. Segundo ponto, nós estamos vivendo um tempo de incredulidade, de dúvida. Vimos e estamos vivenciando uma geração incrédula. Tão mestre, acredito vendo, sendo que a graça é baseada na fé. Você precisa crer para ver. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem ver para poder crer. Uma geração incrédula, uma geração que duvida da verdade, da palavra do Senhor. E nós sabemos que a dúvida ela é o oposto da fé. E o que a Bíblia diz sobre a fé? Sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Sabe por quê? A dúvida, ela nos leva à desobediência, ela nos leva a afastamento da presença de Deus, ela nos leva à incredulidade. A Bíblia vai dizer que duvida ela é instável, ela é como uma onda do mar, levada de um lado para o outro, é como o vento, inconstante, não tem firmeza no que diz, não tem firmeza no que acredita. Essa é comparada à pessoa que tem dúvida. E o povo hebreu, eles só entraram naquela terra, sabe por quê? Você sabe por que eles não herdaram a terra prometida? Eles não entraram, na verdade, porque já não herdou. Eles só não entraram naquele povo ali por causa da sua incredulidade também. Eles não creram no seu coração. E hoje Satanás ele trabalha com a dúvida. Tu sabes que ele falou para Jesus lá no deserto? Se tu és o Filho de Deus, tentou implantar dúvida no coração do Filho de Deus. Se tu és
E hoje ele tenta nos laçar o povo de Deus, injetando, infiltrando a dúvida de que o Senhor te chamou, a dúvida que o Senhor te levantou para esse tempo, a dúvida que você é filho amado, a dúvida que Ele te perdoou, os teus pecados já foram pagos, a dúvida que você consegue, a dúvida que você não é capaz de conseguir estar com Ele até o fim. Satanás, ele planta a dúvida, ele semeia a dúvida, e assim ele vai lançando, ele vai o quê? Tirando o povo de Deus da verdade, colocando o quê? A dúvida nos seus corações. Amém? E como nós vencemos essa dúvida? Com a palavra. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade, nós vencemos a verdade com a palavra de Deus. Toda vez que o inimigo colocar dúvida no seu coração, vai para a palavra. Toda vez que o inimigo tentar te enganar, vai para a palavra. Seu não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que está em Gênesis e Apocalipse é a verdade. Não existe nada além dessa verdade, irmãos. E o inimigo sabe que o meio de destruir também os filhos de Deus é tirando ele da verdade e colocando na dúvida, duvidando. Nós precisamos, irmão, mais um ponto, vigiar os velhos hábitos, os pensamentos, para não nos levar a nos afastar de quem? Do Pai. Como o povo de Israel, irmãos, sobre o bezerro de ouro. A Bíblia vai dizer: onde estiver o teu coração, teu tesouro, lá estará o teu coração. Onde está o teu coração? Qual é o teu tesouro? Nós precisamos cuidar dos velhos hábitos que o Senhor nos tirou da terra do Egito e nos arrancou com a sua mão forte e poderosa. E hoje Ele nos trouxe para cá, para nos limpar, para nos purificar, para transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para nos libertar dos velhos hábitos que ainda querem persistir dentro de nós. E nós precisamos vigiar, nós precisamos estar constantemente vigiando, para a gente não cair nessa cilada. Amém? Nós precisamos vigiar, irmãos. A Bíblia vai dizer, irmão, que o ouro ali só revelou o que o coração daquele povo estava voltado para as suas próprias vontades. Aquele bezerro de ouro, no momento que foi posto ali, só revelou que o coração daquele povo só queria saber das suas próprias vontades e não da vontade do Senhor. E não querer servir o Senhor, porque o Senhor tirou aquele povo e levou para o deserto para adorar Ele, para ir adorar Ele, para ir servir a Ele. Amém? Então o bezerro de ouro só revela o que há aqui dentro. Amém? Hoje o mundo, ele quer adorar qualquer coisa, irmãos. Esse dia eu estava meditando e falei: Senhor, o ser humano quer adorar tudo. Tudo eles inventam para adorar, mas não querem adorar o Senhor que é digno. Inventam boi, inventam pessoas, levantam pessoas, querem adorar time, querem adorar tudo. Adorar, querem idolatrar tudo, menos ao Senhor, menos Ele. Em Romanos, livro de Romanos 1, eu faço questão, irmão, de abrir e ler, porque a própria palavra do Senhor não nos deixa ser enganados. O Senhor já nos dizia que isso ia acontecer, que isso acontece também. O ser humano, ele quer adorar tudo, ele inventa tudo para adorar. Mas o Senhor que é digno não quer. Amém? Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Romanos 1, 21, 22 e 23. Diz assim: eles sabem quem Deus é. Olha só, o povo sabe quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Esse povo sabe quem Deus é. Eu sei quem é Deus. Eu acredito em Deus. Mas eles não dão a glória que o Senhor lhe merece.
se desviou, desobedecendo a ordem do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus ainda tentou alertar Salomão 2 vezes, irmãos, mas Salomão não ouviu. Salomão não atentou os seus ouvidos. E com isso o que aconteceu? Consequência. A Bíblia vai dizer que o seu reino foi dividido. Deus entregou o seu reino para um outro homem. Foi dividido o reino. E isso não aconteceu no seu tempo, mas aconteceu o quê? No tempo do seu filho, na geração do seu filho. Então Salomão, mesmo sendo sábio, tendo toda a sabedoria, riqueza, tudo que o Senhor deu para ele desviou o seu coração. Foi adorar, foi obedecer a sua carne, as suas vontades, ao invés de vigiar e obedecer ao Senhor. Amém? Hoje o Senhor fez questão, irmãos, de deixar essas mensagens, essas histórias do bezerro de ouro, de Salomão, para que a gente não venhamos o que? Repetir os mesmos erros. É como se fosse um espelho. Olha, eu vou deixar como exemplo daquilo que você não deve fazer, daquilo que você precisa vigiar, daquilo que vocês precisam ter atenção, para não repetir, porque são atitudes que desagradam quem? O Senhor. E a gente está aqui para agradar quem? A Deus. Amém? Então o Senhor fez questão de deixar como exemplo para nós, para não repetirmos o mesmo erro deliberadamente, pois tem consequência para nós e para a nossa futura geração, irmãos. Antes dos velhos dizerem assim, meu pecado, eu cometi, eu mesmo vou pagar. Cansei de ouvir isso, pecado é meu, fui eu que fiz, eu mesmo vou pagar. Quem te disse isso? Não é só você que vai ter consequência, que vai sentir o peso da consequência, mas os filhos dos teus filhos, dos teus netos, durante esse ciclo não ser quebrado, vai se repetir. Amém? Em 1 Timóteo 4:1 vai dizer: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão da fé, como nós vimos a história de Salomão sendo um homem tão sábio, né? Se afastou de Deus, por não vigiar o seu coração, as suas vontades, por não ter vigilância, amém? Por escolher adorar outros deuses ao invés do único Deus. Salomão caiu nesse erro. Nós vimos que muitos irmãos aí fora estão morrendo, sendo afligidos, perseguidos, torturados, por não abandonar a fé em Cristo. Como é o caso da Nigéria, quem viu a matéria sobre a Nigéria, cristãos estão sendo mortos, não sem dó e sem piedade, eles consideram como uma escória da sociedade, um lixo. Estão perseguindo, estão maltratando aí para fora. Aqui o Brasil é um país abençoado, o Brasil ele tem promessa. O Brasil tem promessa, o Brasil é celeiro. Daqui vai sair os governos, daqui sai o exército de Cristo. Mas aí fora não tem essa mesma paz que nós temos de estar anunciando a mensagem. Por enquanto, como nós estamos tendo, e eles estão sendo perseguidos por não abandonar. Ao contrário, que muitos estão abandonando a Deus por besteira. Enquanto muitos estão pegando a sua vida para Deus, para o Senhor Jesus, muitos estão abandonando a Cristo por besteira. Aleluia. Irmãos, por quê? Muitos aqui estão perdendo, sabe para quê? No cristão existem 3 inimigos: carne, né? O mundo e Satanás. Muitos irmãos estão perdendo para a sua carne, estão perdendo para suas próprias vontades, que conduz à destruição. Muitos estão perdendo para o mundo, para o sistema, para as ideologias que estão sendo implantadas.
a Cristo, por estar dando legalidade, por estar cedendo, perdendo para a carne, para o sistema, para o mundo, para Satanás e para o engano. Por não estar o quê? A Bíblia vai dizer em Salmo que nós precisamos de meditar na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. É como se fosse um alimento físico. Se a gente ficar umas horas, quem passa sabe quão fraco vai ficando e debilitados. Imagine nós sendo espirituais, que não somos somente carne, somos seres espirituais, não se alimentar da palavra de Deus, e o que vai acontecer? Vamos enfraquecer, vamos estar sujeitos aos nossos inimigos. E como consequência, o que acontece? O afastamento da presença de Deus, a queda do homem, o desvio. O Senhor não quer isso para nós, irmãos. O Senhor não quer. Em Hebreus 3,12 vai dizer: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau, tão descrente, que o leve a se afastar do Senhor. Isso é um alerta para a gente vigiar o quê? O nosso coração. O nosso coração, irmão, a Bíblia diz que ele é enganoso. Nós precisamos o quê? Vigiar. O coração, irmão, como eu te falei, ele representa a nossa alma. A nossa alma é o centro das nossas emoções. É ela que sente, é ela que pensa. O problema é que a gente dá o comando da nossa alma, ao invés de ouvir o comando do Espírito. A alma não tem poder de decidir, irmão, ela só sente. A alma, a única coisa que a tua alma e que a minha alma tem que fazer é obedecer. Obedecer o comando do Espírito. Ainda que eu não tenha vontade, ainda que eu esteja sentindo isso, mas eu vou obedecer o comando do Espírito, porque o Espírito sabe o que é melhor para você. Vamos dar um exemplo de uma criança, irmãos. A criança, ela nasce, ela cresce voltada para o mal, por causa da sua natureza caída. Mas o Senhor entregou para nós uma lição aos pais: ensina o filho no caminho que se deve andar. É nós que somos responsáveis em instruir, em ensinar, em exortar, em mostrar o certo e o errado, em falar de Jesus. Nós somos responsáveis, nós pais, porque eles crescem voltados para o mal. E quando eles fazem algo de errado, o nosso dever é consertar e mandar eles fazer o certo. E eles têm que obedecer o comando de alguém que está acima deles, que exerce uma autoridade sobre eles. Por isso que a gente fala: meu filho, isso é para o teu bem, isso é para te poupar de sofrimentos maiores, de consequências lá na frente. Mamãe, mas eu não quero, eu não estou pedindo, não estou falando que se você quer, deixa de querer. Você precisa obedecer o comando, minha filha. Aleluia. Porque eu sei o que é melhor para você. E isso não se torna diferente com o nosso Pai, irmão. O Senhor dá o comando, o Espírito dá o comando, e a nossa alma tem que obedecer. Somente obedecer. É por isso que o salmista disse: pô, minha alma, por que tu estás abatida, minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim, minha alma? Isso é o Espírito, isso é o comando do Espírito dando uma ordem para a alma. Tu te aquieta, espera no Senhor, minha alma. Nós precisamos ter um discernimento para saber quando é a alma e quando é o Espírito falando, irmãos. E nós, como filhos obedientes, temos que obedecer o comando que vem do Pai, o comando que vem do Espírito, irmãos, para que nós venhamos ser poupados de
prevalecerá o Espírito. É o Espírito que tem prevalecido na tua vida. Você tem ouvido mais o comando da tua alma, que não tem poder de decidir nada, ela não sabe de nada, ela somente sente, ou você obedece ao Espírito, que sabe de todas as coisas, sabe o teu presente, o teu passado, o teu futuro, sabe o que é bom para você. Nós temos que vigiar, irmãos. Toda vez que nós sentimos algo na nossa alma, nós temos que dizer: te aquieta, alma. Te aquieta. Você tem autoridade para dar ordem, te aquieta. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Aleluia. Segundo até Tessalonicenses, dias 2 e 3. Não deixe que ninguém os engane, irmãos, com nada disso, pois antes desse dia terá que acontecer a revolta contra Deus, a apostasia, e terá de aparecer o perverso que está condenado de ir para o inferno. A revolta contra Deus, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos estão abandonando o Senhor, estão virando as costas para o Evangelho. Sabe por quê? Para obedecer, obedecendo a sua alma, obedecendo as suas próprias vontades e não a do Senhor. E aquele que ouve e obedece a sua própria alma, o caminho é destruição. Porque ela não sabe o que é bom para nós, mas o Espírito sabe. Aleluia. Nós temos que andar no Espírito. Oh, glória. Ser direcionado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, tomar decisões pelo Espírito e não baseado naquilo que eu sinto, não baseado nas minhas emoções. Você sabia que aquele povo que estava lá em Jerusalém com ramos na mão, gritando Hosana, 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 adorando o Senhor, celebrando o Senhor, era o mesmo povo que outrora, antecedendo a crucificação de Cristo, que está gritando crucificam, porque eles estavam baseados nas suas próprias emoções, não numa verdade revelada do Espírito, como Pedro revelou. Porque Pedro, por mais que tenha falhado, mas ele perseverou. Mas aquele povo não. Aquele povo era como aquele ramo seco, só euforia, só emoção. Mas hoje nós temos que obedecer o comando que vem do Senhor. Eita glória! Para se afirmar. Aleluia! Para permanecer firme. Como Noé. Noé permaneceu, irmãos. Noé construiu a arca. Mas que foi salvo somente ele e a sua casa. Somente ele e a sua família. Porque ele permaneceu fiel até o fim. A vinda do Senhor vai dizer que será como os tempos de Noé. Os tempos de Noé, onde bebiam, comiam, até no dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio. Quem fechou a porta? Foi Noé? Não. Foi o próprio Deus. Noé estava preparado. Mas aquele povo que duvidou, no momento em que ele anunciou a mensagem, não estava. Noé estava preparado, mas aquele povo não, irmãos. Foi salvo ele e mais 7 pessoas. Nós estamos anunciando, assim como Noé anunciou. Nós estamos pregando a verdade, nós estamos levando o Evangelho. Mas poucos, irmãos, poucos, bem poucos, eles vão permanecer firmes. Porque a Bíblia fala que aqueles que caminham para o inferno, eles são como areia do mar. Foram poucos que foram salvos na arca, foram poucos que foram salvos no Sodoma e Gomorra, suas filhas. Poucos são os remanescentes. Mas que nós venhamos estar entre esses poucos, irmãos, perseverando até o fim, sendo fiel ao Senhor até o fim, irmãos. Eu e a minha casa. O povo quer adorar outros deuses, mas eu e a minha casa, como o pastor Paulo pregou, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.
permanecer firme. E como nós permanecemos firmes nesse tempo de apostasia, nesse tempo que as pessoas estão se esfriando, nesse tempo que o evangelho a quatro cantos você vê que está sendo desmoralizado. Nós precisamos ser fiel. Como vamos conseguir? Se ultrajando nas armaduras de Cristo, com as armaduras de Deus. A guerra já foi vencida. Cristo venceu há 2000 anos atrás. As armaduras é para você resistir. Resistir ao engano, resistir ao mundo, resistir à tua própria carne. Você precisa se ultrajar, se proteger ao teu coração. Tudo que tu deves guardar, que eu falei no início, guarda o teu coração com a coraça da justiça. Glória a Deus. E quando Satanás vier com engano, levanta a espada do Espírito, que é a verdade, para você guerrear contra o engano. A gente usa a espada, a verdade. É por isso que nós precisamos, irmãos, renunciar à carne, para andar no Espírito, para que quando a gente ter sensibilidade de ouvir o comando, a voz do Espírito, naquilo que nós devemos fazer, naquilo que nós devemos pensar, naquilo que nós devemos decidir, para não ter consequências lá na frente. E quando a alma quiser prevalecer, a carne quiser prevalecer, dê uma ordem para ela, como o salmista deu: te aquieta, minha alma, espera em Deus, espera no Senhor. Aleluia. E hoje eu te pergunto: e que tesouro está o teu coração? O povo lá em Êxodo estava o quê? Em outros deuses. Eles não queriam realmente servir ao Deus verdadeiro. Eles queriam mais somente as bênçãos, somente a terra prometida, somente comer, beber, vestir. E hoje, a gente não vive somente comer, beber, não só do pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O nosso coração sempre segue aquilo que consideramos mais valioso. E as tuas vontades materiais. O que é o teu tesouro? É as tuas vontades materiais? Ou é a presença de Deus? É os teus próprios interesses? Ou é a presença e a vontade de Deus? A apostasia, ela não começa quando alguém abandona a igreja, mas começa quando Deus deixa de ser o seu maior tesouro. Quando Deus deixa de ser o nosso maior tesouro, lá no íntimo, a apostasia ela começa. Israel se afastou do seu maior tesouro, irmãos. Naquele momento ali, Israel se afastou. Mas naquele momento específico ali, naquele momento, naquela situação, mais adiante, se você for ler Êxodo 32, você vai ver Moisés intercedendo por ele, por aquele povo, intercedendo para o Senhor não destruir, o Senhor poupou, por causa da intercessão de Moisés. E hoje quem está aqui é maior do que Moisés, irmãos. É Jesus. É Ele que tem intercedido por nós. É Ele que tem clamado por nós. É Ele que tem sido nosso advogado. Satanás vai lá no livro da acusação. Te acusa, te acusa, te acusa. Mas o nosso advogado, ele está lá nos defendendo. É por isso que eu digo, quanto mais você reconhece os seus erros, as suas falhas, mais você tem a necessidade de se agarrar a Cristo. Porque mais você tem consciência que por si só você não consegue se salvar, se não for com Ele. Quando mais eu reconheço que eu necessito, mais eu me agarro. Porque sem Ele nada eu posso fazer. Sem Ele eu não posso ser salvo. Sem Ele eu não posso ser transformada. Sem Ele a mente não pode ser transformada. Mas nós se agarramos a Cristo. Aleluia. No mesmo capítulo nós vimos que aquele momento que o povo não foi destruído, porque tinha alguém diante do Senhor, como eu acabei de ler, que foi Moisés. E hoje nós temos Cristo, irmãos. Hoje nós temos Jesus, que todos os dias intercede por nós. Aleluia. Todos os dias. Glória a Deus. Mas aquele povo, irmãos, se você for continuar lendo o livro de Êxodo, você vai ver que aquele povo persistiu no seu erro. Ele persistiu. Porque o seu coração é endurecido. E a Bíblia vai dizer o quê? Que eles não entraram no descanso do Senhor. Eles não entraram na terra prometida. Porque os seus corações estavam em coisas ao invés de estar em Deus. Aleluia. E hoje eu te falo, onde está o teu coração?
É nas coisas da terra ou é do Senhor? Em Hebreus 3,15, irmãos, para a gente estar finalizando. Hebreus 3,15 vai dizer para nós. Hebreus 3,15. E isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se revoltaram contra Ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra Ele? Foram que todos que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com quem pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus está falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram, portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Aleluia. Em Hebreus 4:1 vai dizer: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue alguém de vocês que tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhe fez nenhum bem, porque quando ouviram, não receberam com fé, irmãos. Aquele povo não recebeu com fé. E hoje, nós temos fé, irmãos. Oh, glória. Nós temos fé. Aleluia. Que nós somos os remanescentes, que vamos entrar na terra. Aleluia. Glória a Mas Deus. para que isso vai acontecer, irmãos, Aleluia. precisamos se levantar. Eita, glória. Precisamos lutar contra essa apostasia. Nós precisamos perseverar em Cristo, no Espírito, guerreando, usando as armas do Senhor. Mas a armadura de Cristo vai terminar Glória a Deus. com orar sem cessar. Precisamos continuar, irmãos, ainda fraquejando. O tempo que a igreja está vivendo é o tempo mau, irmãos. É os tempos maus. Mas aquele que perseverar até o fim, no amor que é Jesus, esse sim vai ser salvo. Aleluia. Esse sim vai ser Glória a salvo. Deus. Ainda que a gente anuncie, a nossa vontade é que o mundo todo ouça a palavra do Senhor e seja salvo. Aleluia. Mas não nos esquecemos, irmão, da nossa casa. Aleluia. Noé foi salvo, ele mais 7. Aleluia. Mas ele fez o papel dele. Ele anunciou. Ele construiu a arca. Ele trabalhou todos os anos da vida dele dedicado a fazer a vontade do Senhor, construindo a arca. Glória. Que nada nesse mundo venha ocupar o primeiro lugar do Senhor na nossa vida. Aleluia. Eu sei que é uma guerra. É uma guerra porque eu também passo por guerra. Mas eu me submeto ao Senhor. Eu me sujeito ao Senhor, ainda que eu não tenha vontade, mas eu vou obedecer o comando do teu Espírito. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Senhor, me ajuda a obedecer. No Espírito. Que hoje nós venhamos saber e ter consciência qual é o nosso tesouro. Aonde está o meu coração? Onde está o teu coração nessa noite? Peço que a igreja fique sobre os seus pés. Sobre os seus pés, a irmã Sara está colocando um louvor. Aleluia. Feche os seus olhos nessa Glória a noite. Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui para julgar. Mas agora é o tempo que a própria palavra julgará. Mas o Senhor está aqui para nos salvar. Aleluia. Ela está aqui para nos libertar, Senhor, Glória a Deus. de todo engano, para nos avivar, Senhor. Nos aviva, Senhor. Aleluia. A igreja tem passado por um tempo de esfriamento muito grande. Mas esse esfriamento, irmão, ela só vai continuar se a gente não se levantar, se a gente não buscar o Senhor. Precisamos voltar o nosso coração para o Senhor.
eu cair.
E você hoje decidiu bater no seu peito e dizer: eu e minha casa. Ainda quando vem as tentações, as tribulações, mas você vai dizer assim: eu e minha casa, querido. Você e sua casa. Você e sua casa são bênçãos, querido. Então feche essa brecha. Diga: Senhor, eu como posso da palavra qual eu ouvi nessa noite, no qual eu fui ministrada nessa noite. Seja homem, seja mulher, mas se levante como soldado, se levante como uma soldado ao reino do Senhor, para proteger a tua casa, querido, para proteger a tua família, para proteger os teus filhos. E que nessa noite, querido, você venha se aliançar novamente com o Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui com um propósito. Amém? Eu quero chamar aqui, se você estiver disposto nessa noite, com a sua família, dê o primeiro passo, diga: Senhor, eu quero fazer a diferença a partir de hoje. Eu quero fazer a diferença na minha casa. Se for homem, diga: eu quero tomar o primeiro passo, eu quero tomar a primeira decisão. Se for mulher também, diga: pastor, hoje eu decido tomar a decisão dentro da minha casa, dentro do meu lar. Mas guarda no seu peito, querido. Sabe por quê? O tempo está se esfriando. O tempo, cada dia que passa, está se diminuindo. E a palavra está sendo pregada, não deixa de ver, estamos só ouvindo, não estamos praticando. E se você nessa noite diz: eu e minha casa vamos servir ao Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O Senhor tem propósito. O Senhor tem propósito para nossas vidas. Espírito Santo querido, nessa noite, Pai, eu quero orar, Pai. Eu quero abençoar, Pai, a tua família. Eu quero abençoar, Pai, essas famílias que tomaram, Pai, a iniciativa de vir aqui na frente. Mas também as famílias que não deram sim para vir aqui na frente. Espírito Santo querido, seja o Senhor, Pai. Aqui tem vidas nessa noite, Pai querido, que só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor conhece a intenção. Eu preciso de uma mulher. Eu preciso de uma mulher que se levante bem na frente comigo. Uma mulher. Eu preciso de uma mulher. Madame, dê um abraço aqui nessa moça. Aleluia. Espírito Santo querido. Gente, esse é um momento propício, querido, para nós adorarmos o Senhor. Você não sabe como Satanás ele fica frustrado e furioso quando você se levanta para adorar o Senhor. Quando você se levanta para adorar o Senhor. Mas peça nessa noite: Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Eu estou entregando a minha casa ao Senhor. Seja o Senhor te guardando, querendo, guardando a tua casa, guardando o teu lar, guardando o teu ministério, guardando os teus projetos. Pai do Senhor, querido, tenha basta disso nessa noite. Diga: a partir de hoje, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais esse
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, você é maravilhoso. Você que pode ter um abraço. Um abraço ele pode curar, um abraço ele pode salvar. Um abraço ele restaura a família. Ele levanta, querido. E isso é maravilhoso. Que nessa noite, querido, a palavra ela foi lançada, a palavra ela foi pregada. E que nessa noite você venha fazer a diferença. E dizer que não perca o propósito de Deus para a tua vida, querido. Peça sempre para o Senhor, qual é o propósito. Me alinhe ao seu propósito. Me alinhe ao seu projeto. Que o seu projeto é o melhor que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queridos, antes de nós finalizarmos, Glória a Deus. só para avisar que quarta-feira nós temos culto às 19h30. Amém? E você já é o nosso convidado. Venha, querido. Quebra essa barreira. O inimigo ele está diariamente, noite, pelas madrugadas, investindo na vida dos seres humanos, para que venha cair, para que venha ser envergonhado. E você também, como homem e mulher, se levante como um soldado, para que a sua família ela venha ser restaurada, para que a sua família ela venha ser curada, para que o Senhor venha proteger a sua casa, seus filhos, todos os dias. Se levanta, faça a diferença. Nós temos culto na quarta-feira, às 19h30. E sexta-feira, querido, às 18h, aqui na frente da igreja, a nossa saída lá para o sítio. Amém? Chegue cedo. Chegue às 17h30 para fazer a avaliação dos seus acessórios, como é que vai ser feito. Amém? Não chegue atrasado. Às 18h nós estamos organizados aqui na frente para a gente nós irmos passar uma noite de bênção, um dia de glória, né? Um domingo na presença do Senhor. E você é o nosso convidado. Aleluia. Mas se você dizer, pastor, poxa, R$50, mais R$50. Mais R$50. Amém. Amém. Querido, é um investimento na sua vida. Faça esforço. O inimigo investe milhões aqui. Milhões. No Iraque Lima e no Lucas. 2 demônios que atormentam a nossa cidade. E ele investe pesado na vida de pessoas que são crentes, que já foram da igreja e que estão perdidos hoje. Mas nós, eu e você, nós fomos uma peça fundamental para permanecer firme. Aleluia. Para que nós venhamos orar e interceder por essas vidas. Então se levante. Pastor, eu não tenho. Chegue comigo, converse comigo. Nada que uma conversa possa resolver, mas eu quero que você vá. Eu quero que você esteja conosco naquele lugar. Amém? Seja família. Chegue comigo e fale o seu problema. Se eu não resolver, eu passo para o Senhor. Senhor, está aqui o problema da minha serva e da tua serva. Amém? Resolva. Em nome de Jesus. Fique sobre os seus pés, queridos, em nome de Jesus. Só para lembrar que quinta-feira tem célula. Amém? Aleluia. Às 19h30 no nosso bairro. E as nossas células estão sendo maravilhadas. Amém? Glória a Deus. E mais uma coisa para a diretoria, tá? Do nosso acampamento de jovens 2026. Que quinta-feira, a parte da noite, nós vamos ir no sítio. Amém? Você que queira conosco a partir das 18h. Aí nós vamos fazer uma organização, levar a alimentação, organizar o sítio, tá? Deixar tudo já organizado para sexta-feira. Aleluia. Você que queira nos acompanhar nessa missão. E só me lembra aí, como é que é o final do propósito? Quando é, Eugênio? 29. Era 29, dia 30 na verdade. Dia 30? Caiu aqui lá. Quinta-feira. Quinta-feira pela manhã, né? Então nós podemos até fazer diferente. Nós podemos ir para o sítio da quinta e entregar o propósito lá. E vai ser uma bênção.
aquilo que você tem orado, buscado. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo querido, Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pela cura, obrigado pela libertação, obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada homem, de cada mulher, Pai, que esteve nesse lugar. Obrigado pela vida daquele que não pôde estar, Pai, porque o Senhor também conhece. Abençoa, Senhor, esse lar, abençoa essa casa, Pai. Seja o Senhor, Pai, nos livrando, Pai, do laço do passarinheiro, Pai, seja o Senhor, Pai, nos livrando da seta, Pai, querido. Paizinho querido, de todo o mal, Paizinho querido, que o Senhor possa estar nos guardando. Espírito Santo querido, seja o Senhor nos dando uma noite de bênção, Pai, um início de semana abençoado, Pai, que a gente possa se retornar para o seu trabalho, seja o Senhor guardando, Pai, livrando, Pai, e que nós possamos estar aqui, Pai, na quarta-feira, às 19h30. Pai, leva o teu povo em segurança, livra do acidente, livra do incidente, livra do espírito da morte física e espiritual. Pai, eu te peço, Pai, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém.